os irmãos para a gente estar abrindo a palavra do Senhor Jesus Cristo em Lucas, capítulo 14, a gente vai ler apenas o versículo 11. Apenas o versículo 11. Amém? Bem, todos acharam? Oh, glória! Vai dizer assim: porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido ou exaltado. Amém? Vamos estar orando mais uma vez? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade da Tua palavra, meu Pai. A gente sabe que está um friozinho, mas a gente também crê que o Senhor Jesus, meu Pai, falou que orar para que a minha volta não seja no inverno, meu Pai. Por causa disso, as pessoas não querem te buscar, meu Pai, ou inventam alguma coisa. Mas, meu Deus, independente disso, a gente esteja aqui fazendo o melhor, porque a Tua palavra também fala, onde tiver dois ou mais, o Senhor ali está. E eu creio que o Senhor está desde o começo desse culto, meu Pai. Os louvores foram entoados ao Senhor, meu Pai. A palavra é Tua, meu Pai, esse culto é Teu, meu Pai. Por isso, meu Pai, que eu diminua e que Tu cresça, meu Pai. E que hoje a gente possa sair daqui, meu Pai, diferente do que como a gente entrou, aprendendo mais da Tua palavra, que a nossa felicidade seja em estar aprendendo mais de Ti e Te render louvores, meu Pai. Por isso, que esse culto seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Vamos bater uma salva de palmas para Jesus? Amém? Vamos, não pode se assentar? Rapaz, hoje é muito texto, na verdade, que vai falar sobre o que eu quero comentar com vocês. Então é muita coisa. Vou tentar citar por cima alguns textos bíblicos. A gente vai dar uma viajada na Bíblia, vamos dizer assim, mas vai ser para o nosso bem. Porque irmãos, algo bem simples, né? Para a gente, teoricamente, nós temos que se humilhar perante Deus, não é isso? Né? A Bíblia não fala que Deus é que vai humilhar, é nós que temos que se humilhar para Ele nos exaltar. Para Ele nos exaltar. Tantas pessoas que estão muitas vezes já há bastante tempo na caminhada com Deus, que parece que elas que estão fazendo alguma coisa. Não é assim? Começa a ficar mais arrogante, mais brava, só ela é certa, não é assim? A gente começa a ficar cabeça dura. Como é que está o fundo aí, tá bom? A voz aqui está tudo bem? Amém. Bom, glória. Só para a gente poder dar continuidade. Essa aqui, na verdade, ela é o resumo de uma parábola. Quem quiser ler depois, vai começar desde o versículo 7. Mas eu quero que os senhores que estão aqui, e as senhoritas, né, se atentem nisso. É algo simples, né? Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. A gente está vivendo numa geração que a palavra de Deus fala que no final dos dias vão ser dias trabalhosos, que os homens vão ser amantes de si mesmos, inimigos de Deus, vão ser orgulhosos, não é assim? E tem uma coisa que Deus odeia, irmãos, é o orgulho. Pessoas com olhares altivos, arrogantes, que só olha para os outros assim, ó, de cima para baixo. Às vezes porque tem algum cargo, uma condição melhor. Mas e a alma dela, para onde que vai? As pessoas estão parando de pensar em vir buscar a Deus, se humilhar perante Deus, buscar santidade a Deus. Às vezes ela quer só Deus ali, para que Deus faça os prazeres dela, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, que tem que obedecer a ela. Mas não é assim, irmãos. Vocês acham que eu estou mentindo? Provérbios capítulo 6. Fabinha, consegue abrir para mim? Provérbios 6. A gente vai pegar do 16 ali, ao 19. Nesse texto, eu já vou, conforme ela lê ali, eu já vou fazer uma pausinha que não vai precisar ler tudo. A gente já vai ver, irmãos, algumas coisinhas. Não é que Deus não gosta. Não é coisa que Deus, assim, até que Ele tolera, mas Ele não vai muito com a cara, não tem esse dizer? Mas é algo
São coisas, na verdade, é uma lista de coisas que Deus odeia. É forte, né? É algo que Deus não é que não gosta, é que Ele detesta mesmo. Achou, pai? É 6 qual? 6. Vamos lá de novo. Hoje, aproveitar que tem menos pessoas, dá para a gente com mais calma. 6, 16 ao 19. Leia lá para mim o 16, versículo 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são. Para ele, abominação, olhar altivo, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apresentam em fazer o mal. Já tá bom, nem precisa. Alguém já entendeu ali qual que foi o primeiro? Primeiro da lista já. Olhar altivo. Em outras palavras, pessoa arrogante, orgulhosa, soberba. A primeira coisa que Deus já está falando ali na sua palavra que Ele odeia é pessoas soberbas, pessoas que querem pisar nos outros. E a gente está vendo isso, meu irmão. Na verdade, sempre teve na história, né? Sempre os governantes, aqueles que estão mais acima, eles só querem saber de poder, poder, poder. Parece que quanto mais tem, mais querem. E não estão pensando nos outros. Só que essa lei, vamos colocar uma aspas aqui, esse versículo que eu li por primeiro para vocês, porque quem se engrandece será humilhado, e o contrário, né, vai ser engrandecido. Essa não é uma lei só para a gente aqui. É uma lei para o universo, para o mundo espiritual também. Ó Simeão, o que você está falando? Se a gente for pegar e ler em Isaías 14, nos versículos 12 ao 15, vai dizer o quê? Porque eu vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. Quando a gente vai para ler esse texto, a gente já começa a saber de quem que ele está falando, na verdade. Ele não está falando de Nabucodonosor. Nabucodonosor não estava fazendo o trono acima. Não estava no jardim do Éden. A gente pode pegar outras referências em Ezequiel 28, 12 ao 19, Lucas 10, 18. Está falando de Satanás, irmãos. Da queda de Satanás. Satanás, ele era um anjo. Estava lá cheio, adornado de pedras preciosas. Quando a gente vai lendo, ele vai dizendo. Consegue ler Ezequiel 28, versículo 12? Quem consegue achar para nós? Ezequiel 12, 28, 12. Só para a gente não ficar só nas minhas palavras. Ele foi criado perfeito, irmãos. A palavra de Deus fala que ele começou a se envergonhecer, querer se achar mais do que Deus. Ele era perfeitão. Quer ver só quem que já achou ele? Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Isso. E dizem, assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor da medida cheia de sabedoria e perfeito em formosura. Eita, bom. Depois, quem quiser continuar lendo, vai ver lá que ele está fazendo, né? Falando tanto do rei como de Satanás. Ele era perfeito em formosura, por ser perfeito, né? Quantas pessoas, irmãos, que hoje que já falam mais bonito, já tem, né? Todo um linguajar mais culto, ou, né? Vamos dizer assim, com uma boa locução, canta, ou tem algum status, já começa a se achar perfeito. Mas isso, irmão, já é um pecado que veio lá desde os tempos da criação, dos tempos celestiais, antes da criação do mundo, quando Satanás ainda estava. Ele era perfeito, ele era orgulhoso, mas quando a gente vai para Lucas 10, 18, Jesus vai falar, eu mesmo vi a queda de Satanás. E quando a gente vai para Apocalipse, a gente vê que ele trava batalha no céu mesmo, né? Com o arcanjo Miguel. Então, se a gente já está sabendo que o próprio demônio caiu por causa de orgulho, por que a gente está andando tão orgulhoso assim? Cabeça erguida, não é assim? Aí você vai falar com alguém, ou vai falar alguma coisa para a pessoa, não mexe com o giro, não é assim? Eu sou cabeça, eu sou cara. Usa esses jargões assim, de maneira distorcida, só para não reconhecer que ele tem alguma coisa errada, que ele tem que melhorar, tem que buscar em Deus, em verdade, em espírito, em verdade, como nós vemos na outra palavra.
Alguém aqui já ouviu falar de Yom Kippur? Eu até escrevi como é que escreve aqui. É Yom Kippur. Depois vocês pesquisem lá. É o dia do perdão. Esse dia é o dia considerado mais sagrado para os judeus. Mas o que eles fazem então nesse dia? No dia do perdão. No dia que é sacrificado para o perdão deles. Quando a gente vai ver. Vamos lá ver? Rapidinho. Levítico 16, 29 e 31. Ao 31. Esse aqui eu anotei. E isto será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, aos 10 do mês, ou 10 dias, né? Afligireis as vossas almas. E nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro. Ou seja, que as pessoas ficam morando com eles lá, né? Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. 31. É um sábado de descanso para vós, e afligirei as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. Todos os dias. Se você for ver lá o capítulo inteiro, você vai ver que tinha toda uma cerimônia que Arão tinha que fazer, né? Matar o lá, para sacrificar primeiro para perdoar os pecados dele, família dele, aí ele ia fazer para o povo. E quando fala afligireis as vossas almas, alguém já ouviu esse linguajar, hein? Se você colar nas traduções, você já vai ver, já vai ter a resposta nas traduções, o que é. O que você acha que é afligireis a alma? Sabe? Alguém sabe? Oi? Sofrimento. Vamos ver em outra tradução? Alguém tem uma tradução diferente aí do afligirei das vossas almas? Que nós já vamos ter a resposta aí já. Levíticos. Hoje vamos aprender um pouquinho, irmão. Vamos sair daqui aprendendo um pouco mais da Bíblia. Levíticos. Eu já vou ler aqui já então. Já achei. Levíticos 16, 29. A seguinte lei deverá ser obedecida para sempre. No dia 10 do sétimo mês, todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio do povo não comerão nada o dia. Sabe o que é isso, irmãos? Não é para comer porque os caras estavam passando fome. É jejum, irmãos. Então eles sabiam, irmãos, uma maneira de você receber o perdão ali, daquele sacrifício que estava fazendo, era jejuando, orando, se humilhando a Deus, afligindo a alma. As pessoas dizem que são cristãos, mas esse princípio básico, que é o jejum, estão esquecendo. Você crê que Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Agora não precisa de nenhum sacerdote ficar fazendo sacrifício. Jesus já fez. Mas você tem se humilhado perante Deus? Você tem jejuado para buscar a face de Deus? Olha, Deus, eu preciso do teu perdão. Eu estou hoje fazendo um propósito contigo, porque eu quero me aparecer mais com o Senhor, eu quero estar mais perto do Senhor. Eu quero mortificar a minha carne, para que o Espírito vivifique. É o famoso que eu morra, né? Que eu desapareça, quer dizer, para que ele apareça. As pessoas elas querem ser tanta coisa, irmãos, mas você vai conversar com elas, não sabe nem o que é. Você está em propósito, ele não sabe o que é isso. Não estão ensinando mais, irmãos. Por que não tem poder? Porque não tem cura, muitas vezes. Falta nossa mesmo de jejuarmos e buscarmos a Deus. Alguém aqui agradeceu a Jesus Cristo hoje pela sua salvação? Ó Deus, eu agradeço a Jesus. Obrigado por ter me salvado naquela cruz. Obrigado por ter se humilhado por mim. O que é amargo para ti foi, hoje para mim é doce. Não é? É um suquinho doce que a gente toma. Mas para Jesus foi amargo, foi um sangue derramado. Ele foi o sacrifício perfeito para nós. E esse dia de Yom Kippur é o dia mais sagrado para os judeus. E eles fazem isso nos dias de hoje.
Eles levam a sério isso. Ah, Senhor, mas isso é coisa do passado, não sei o quê. Tá, mas eu tenho tanto pecado, será que Deus vai me perdoar mesmo? Será? Eu quero começar a mostrar alguns exemplos, por isso que eu falei da Bíblia, que a Bíblia inteira você vai estar lendo, você vai ver sobre jejuns. O povo de Deus tem jejum. O poder que tem em jejum. Você está lutando, está batalhando, está indo na campanha, 3 batidas na porta do céu. Jesus está falando hoje, jejue e busque. Você vai ver o poder, a chave que está nas tuas mãos. Não é chave de carro, chave de casa, igual o pessoal fica falando aí. Vou te dar uma chave, eu estou vendo uma chave de carro. Não. Jejum e oração. Vamos lá? 1 Reis, versículo 21 ao 25. Você acha que você é um cara tão mau? É porque você não viu esse cara aqui. Você vê se esse cara, você fala, nossa, se esse cara foi perdoado, eu também tenho perdão. 1 Reis 21, o versículo 25. 1 Reis. Quem achou aí? 1 Reis. Nossa, hoje eu estou demorando a achar. Sabe o que eu falei que eu achei outro rapidinho? 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, a sua mulher, o incitava. Vou pedir para você ler mais uma vez. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, a sua mulher, o incitava. Opa! Você viu só, irmão? A Bíblia está falando que ninguém foi como Acabe. De tanta coisa má ele fez, incitado pela esposa ainda. Mas o que acontece com esse cara? Se a gente for continuar lendo, o versículo 28 e 29, já vou achar aqui, já vou ler com vocês já, não vão ficar só nas minhas palavras. Hoje a gente vai falar. Então o Senhor Deus disse ao profeta Elias, lembra o profeta Elias, que lutou contra os profetas de Baal, fez cair fogo do céu? Mesmo depois de tudo aquilo, Acabe e Jezabel queria matar ele ainda. Você vê como esse cara era do mal, ele não se rendia, mesmo ter ficado sem água, sem nada. Ele queria exterminar os profetas de Deus. Mesmo assim, olha o que Deus fala para Elias: você viu como Acabe se tem humilhado diante de mim? Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que vou trazer a desgraça que prometi. Será durante a vida do filho dele que eu vou fazer cair a desgraça sobre a família de Acabe. Sabe qual era o costume dos judeus? Quando estava acontecendo alguma coisa, quando falava de se humilhar, você já deve ter lido isso na Bíblia. Eles colocavam roupas de saco, não era assim? Jogavam cinza nas cabeças, ia o quê? Se humilhar, ia jejuar. Eles iam clamar a Deus, ele ia se humilhar. E mesmo esse homem sendo tão mal, quando ele se humilhou para Deus, Deus ainda o perdoou. E aquele parente que você está orando, não dá certo, jejue por ele. Jejue por ele, jejue por ela. Jejue para aquela causa que parece ser impossível. Porque se um homem desse que estava exterminando todo o povo de Deus, ele se humilhou, e Jesus o perdoou, eu acho que você não é tão mal assim como esse cara. Amém? Vamos continuar? Vamos ver mais um pouco sobre jejum. Eu queria falar sobre Neemias. Quem já quiser procurar Neemias, o capítulo 4, versículo 17 e 18 só. Para não ficar nas minhas palavras, vai dizer sobre aquela passagem que o pessoal prega direto, não é assim? Que eles estavam lá construindo as muralhas de Jerusalém, né? De Israel. Eles construíram com uma mão e com a outra já estava com a espada. Quem quiser pesquisar pode ver. Não é assim? Mas por que eles estavam fazendo isso? Porque eles estavam, irmãos, num tempo hostil, muito perigoso. Eles eram um povo que estava retornando do exílio,
não tinham nada, estavam passando até fome, estavam numa situação muito difícil, porque eles tinham que reconstruir uma cidade inteira, e os povos vizinhos queriam matá-los, queriam destruí-los. É como se hoje, irmãos, a gente estivesse aqui, viesse um exército inteiro para querer eliminar a gente. A gente vai fazer o quê? Não tem arma, não tem nada. Eles iam com uma espadinha lá, trabalhando com uma mão e uma espada na outra, na cintura, que fala a palavra de Deus. Aí você pensa, tá aí, então por que eles não foram mortos? Eles não foram, Israel está aí até hoje, não está? Então alguma coisa aconteceu que eles não foram mortos. E eles já ganharam a vitória, irmão, lá atrás. Vocês querem só? Neemias, o capítulo 1, o versículo 4 apenas lá. Consegue ler o capítulo 1, versículo 4? Vamos lá. Neemias 1, 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Oh, glória a Deus! Quando Neemias recebeu a notícia que a cidade estava toda destruída, ele ainda estava lá em Suzã, com o rei persa, né? O que ele vai fazer? Ele chora pela cidade, ele chora pelo povo, irmãos. Ele se compadece. Nós que somos servos do Senhor Jesus, nós temos que colocar no lugar do outro. Lembra? Amor ao próximo, não é assim que Jesus fala? Ele teve esse amor ao próximo. E ele, o que ele fez? Jejuou, para ele poder falar com o rei. E aí, quem leu a história já vai saber. Eles vão, o rei libera eles e ajuda ainda, ter visto para eles, para que eles ficam resguardados perante o rei da Pérsia, para que os povos também não venham querer lutar contra eles. E mesmo assim eles vão, né? Mas o jejum, irmãos, era para eles terem morrido tudo ali já. Vamos mais uma? Esdras 8, 21 e 23. Esdras também, é no mesmo contexto. Esdras ele estava saindo do reinado também de Suzã, da cidade de Suzã, até chegar em Israel, pelo que eu tinha pesquisado, ela dá uma média de 1.400 quilômetros. Naquela época não tinha Uber, não tinha avião, não tinha nada disso aí, não. O pessoal andava, hein? 1.400 quilômetros, imagina? Se daqui na praia da Senha eu já não consigo sair andando até lá, imagina 1.400. E eles estavam num povo, imagina um povo agora, criança, velho, adultos, né? Desarmados, sozinhos. E eles estavam levando uns tesouros, prata, ouro, a palavra de Deus fala, para quê? Para restaurar o templo do Senhor que foi destruído. Mas como que eles iam fazer? Quando a gente vai para esses versículos que eu citei aí, o que ele faz? Quando ele chega perto do rio, ele sabe que aquela região é perigosa e que é cheio de assaltantes para roubá-los. O povo temia de passar por eles, mas ele tinha dito para o rei que não precisava de exército de nada, que Deus ia cuidar deles. E agora? Muitas vezes a gente fala, não, Deus está comigo, Deus não sei o quê. Quando vê uma situação difícil, a gente murmura, a gente retruca, a gente volta atrás. Esdras não. Ele tomou a decisão espiritual, que foi o quê? Abrir um jejum. E todo o povo que estava lá, jejuaram. E a palavra de Deus fala que eles chegaram intactos, porque Deus protegeu eles. Deus não protegeu só eles ali, Deus protegeu eles na hora que estava construindo as muralhas, foi quando a gente viu, na hora que estava construindo as suas próprias casas, na hora que estava construindo um templo, porque se nós temos o Senhor Jesus conosco, a gente pode ir aonde que for. Se Deus tem promessa, Deus cuida, Deus nos guarda, Deus protege, Ele é o nosso socorro bem presente, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, em nome do Senhor Jesus. Deus não vai fazer a obra pela metade, vai fazer por completo. Como a gente viu na outra palavra que eu tinha trazido, como Salomão ora, ele ora pedindo, né, resumindo, para que ele seja uma bênção para o povo, e Deus se agrada, e Deus faz isso e ainda dá mais para ele. E isso foi o que Esdras fez também. Ele orou para que Deus protegesse eles, para que eles conseguissem chegar lá,
para construir a cidade, para construir um templo para adorar a Deus. E Deus deu a vitória para eles. Amém? Vamos continuando? Nossa, irmão, é que o tempo está curto. A gente pode pegar sobre Esther. Esther, quando fizeram o decreto, nem vou pegar o livro depois, quem quiser ler, leia lá, capítulo 4, do 16 ao 17, é a resposta. Quando o rei Xerxes lá faz um mandato lá para matar lá, né, também, no caso do conselheiro lá, Ramã, que está na orelha dele, que não gosta dos judeus, aí ele faz um decreto para matar os judeus. E é para matar tudo, irmão, criança, mulher, idoso, se está grávida, não estava, tudo para vida, é tudo judeu, aí como vai morrer. Quando Esther fica sabendo disso aí, ela fala para Mardoqueu, pode ler, vai ser no versículo, capítulo 4, 16 a 17. O que eles fazem? Jejum. Jejum para ela conseguir ir lá falar com o rei. Bom, se os judeus ainda estão vivos, quer dizer que Deus ouviu o jejum e a oração deles. Amém? Está acabando o tempo ali, já estão me falando já. O minha secretária já vai falando comigo, não passar muito. Para não ficar só no Velho Testamento, quem quiser pesquisar sobre a festa Purim, é daí que vai surgir a festa Purim, que até hoje os judeus também comemoram, através de um jejum lá atrás. Amém? 2 Coríntios 6, do 4 ao 6, o apóstolo Paulo vai fazer uma lista, provando as coisas que ele fazia, que provava que ele era um ministro de Deus, sobre o seu ministério, as coisas que aconteciam com ele, no ministério dele, as coisas que ele fazia e que ele passou. E qual era uma das coisas que tinha? Jejum. Vigílias e jejum. Às vezes a pessoa fica assim, igual o pastor Paulo, você anda, né? Você está em jejum, irmão? E quando a gente vai ver a lista aqui, quem quiser pesquisar depois, é 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 ao 6. Pode olhar lá. Jejuava, vigília, um amor não fingido, ou seja, um amor verdadeiro. Lembra? Adorador em espírito e verdade? Ele era. E ainda fala como o Espírito Santo, quando a gente lê. Pessoa usada pelo Espírito Santo. Uma pessoa que orava, que buscava, jejuava, porque ele amava a obra de Deus. Simeão, então isso não é obra agora que só ficou no Velho Testamento, não, irmãos. Atos 13. Quando os irmãos estavam jejuando e orando, quem quiser ler depois lá, eles tinham o hábito de jejuar e orar. Sabe o que se manifestava no meio deles? O Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Você está orando, você está jejuando? Não, eu nem sei dizer. Não preciso disso. Tem gente que eu conheço, irmão, que não agradece nem pela comida. E diz que é cristão. Não sei até onde esse cara tem. Sabe? Mas não precisa, que já está tudo abençoado por Deus. E usa uma desculpa esfarrapada. Uma pessoa não agradece nem pelo alimento, nem pelo ele acordar, nem pela família que ele tem, nem pela saúde. Como é que ele quer ser tão cheio do Espírito Santo? Será que essa pessoa não está ficando arrogante? Estou quase terminando, irmãos. E Mateus 4:2, Jesus jejuou. Nós não somos cristãos? Jesus não jejuava? Por que nós não estamos jejuando? Por que não estamos em propósito? Por que não estamos afligindo a nossa alma? Irmãos, jejum é um princípio básico, irmãos. É um princípio básico. E por nós não estarmos jejuando e buscando a Deus, está surgindo muitos falsos profetas. The King of the Power, não sei quantos, né? Assim, menino lá. Mas essa, quando você vai para a palavra de Deus também, né? Fala que tem que ser uma pessoa já não muito pequena na fé, vamos dizer assim, que fala. Ou seja, não uma pessoa que acabou de entrar na fé, uma pessoa que já tem, né, uma certa estrada com Deus. E também fala em 2 Pedro 2, o versículo 10 e 18, que uma das características do falso profeta é o quê? Orgulhoso, soberbo. Quantas pessoas que estão no altar aí que são soberbos, né? Então já é uma característica. E se eu quiser ainda fechar, eu posso fechar fazendo um paralelo entre Mateus 6, 5 ao 6, quando ele fala, quando orares,
Não seja como os hipócritas que ficam falando para se mostrar, não é assim? Mas vai no teu quarto. E se você continuar lendo esse mesmo capítulo, ele também vai falar: e quando jejuares, não fazem como os hipócritas. Jesus quer que nós oramos e que nós jejuamos. Que isso não seja obra de alguma coisa que precisou e você fez, mas que seja um hábito na tua vida. Quer ver o poder de Deus? Quer ver a transformação? Jesus salvou a cidade de Nínive. Lembra de Jonas? Quando você vai ler em Naum, vai especificar mais isso mais para frente, né? Que era uma cidade má, violenta, que não tinha compaixão de nada. Por isso Deus queria destruir. Mas quando você vai para o livro de Jonas, fala que eles se humilharam e o povo inteiro fizeram jejum clamando a Deus, até os animais. E Deus salvou uma nação inteira. Qual é o teu problema? Qual é o teu anseio? Depois de tantos exemplos, eu acredito que está na hora de nós lutarmos com as armas certas, né? E uma das armas de luta, de batalha espiritual, é o jejum. Lembre-se, castas de demônios não saem, né? Que Jesus fala, certas castas de demônios não saem se não tiver jejum e oração. Tem alguma pessoa que precisa ser liberta? Seja de algum vício, algo difícil, que você vê que ele está indo até para o outro lado, vai buscar outras coisas que parecem ser de Deus, mas não é de Deus, só porque é espiritual, é algo de demônio, não é? Jejum e oração. Proteção, jejum e oração. Mudança de vida, jejum e oração. Perdão pelos pecados, jejum e oração. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos? Tem muito mais exemplos, irmãos. Quando você vai para a Bíblia, nossa, você tem do começo da Bíblia até o final dela falando. Vamos estar orando, irmãos? Eu não sei o que você veio buscar, mas eu senti que falar sobre jejum, sobre propósitos com Deus, sobre estar buscando mortificar a carne e vivificar o Espírito. Não é assim o avivamento? Para nós nos avivarmos, precisamos do Espírito Santo. Querido Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade da Tua palavra. Muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade de estar falando, meu Pai, de um princípio, meu Pai, de um verdadeiro cristão, daquele que te adora em espírito e em verdade, meu Pai, que é o jejum, meu Pai, que é ali mortificar a carne, meu Pai, que é afligir a alma, meu Pai, que é se humilhar, meu Pai, na Tua presença, meu Pai. O próprio Jesus Cristo se humilhou, meu Pai, e o Senhor o exaltou, meu Pai, acima de todos, meu Pai. Ele é Senhor na terra, meu Pai, Ele é Senhor acima, Ele é Senhor abaixo, Ele está acima, meu Pai, do seu trono, porque o Senhor o exaltou, porque Ele se humilhou, Deus. Porque nós não temos que se humilhar perante o Senhor, entregar um coração puro, pedir: Deus, mude o meu pensamento, mude o meu coração, que eu seja mais parecido contigo, Jesus. Jesus era humilde, não era soberbo. Jesus não fazia acepção de pessoas, ele conversava com todos, não passava a mão em pecado de ninguém, mas ele sabia como falar. Que nós venhamos ter sabedoria, venhamos ter um amor não fingido, um amor verdadeiro, para que nós venhamos ter força para fazer propósito, para estar orando, para estar jejuando em prol de uma pessoa, em prol de uma batalha, algo que a gente está passando, que nós possamos chegar e olhar e falar: por essa causa, por esse motivo, eu me boto de joelho. Amém? Em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Pai, a todos que estão aqui. Que Deus possa estar tocando no coração deles, meu Pai, para que hoje eles venham olhar, meu Pai, para o jejum, quando eles verem a Tua palavra, que eles venham ver, meu Pai, o quanto os Teus servos jejuavam, o quanto eles oravam, meu Pai, que isso sirva de lição para nós hoje. E que se nós queremos vencer, meu Pai, se nós queremos ser mais do que vencedores, como a Tua palavra diz, que nós viemos, meu Pai, entregar a nossa vida, o nosso coração no Teu altar e se humilharmos para que nós diminuímos e que o Senhor cresça. É isso que eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus?